O pão do céu não é mais apenas um alimento exterior, mas o próprio Cristo. O pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículos 30 ao 35. Meus irmãos e minhas irmãs, na liturgia da palavra de hoje, nós podemos dar um conteúdo concreto ao que nos é narrado no livro dos Atos dos Apóstolos a respeito de Santo Estevão, quando se diz que, cheio do Espírito Santo, com os olhos fixos no céu, ele viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 55. O que Estevão contempla não é apenas uma visão celestial, é precisamente o destino que ele mesmo está prestes a viver, enfrentando com serenidade e com coragem o martírio, se configurando totalmente a paixão do seu Senhor. O que desestabiliza o Sinédrio não é apenas o conteúdo de sua pregação, mas o que desestabiliza o Sinédrio é o modo como Estevão reconhece Jesus como o Messias esperado, que veio de forma diversa da expectativa messiânica tradicional. Essa ruptura com as esperanças antigas, com os modelos ideais de um Messias, ressoa no diálogo após a multiplicação dos pães. Quando a multidão recorda Jesus, nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes de comer um pão do céu. São João capítulo 6, versículo 31. Ao dizer isso, o povo apresenta uma expectativa sutil, quase uma exigência. Continua a nos alimentar sem esforço. Algo semelhante ocorreu junto ao poço de Jacó, quando aquela mulher samaritana pede: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede nem precise vir aqui tirá-la. São João capítulo 4, versículo 15. Meus irmãos e minhas irmãs, em ambas as cenas nos evangelhos, no capítulo 4 e no capítulo 6, Jesus revela que o dom prometido por Deus é radicalmente novo. O pão do céu não é mais apenas um alimento exterior, mas o próprio Cristo. O pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. A multidão responde, assim como a mulher samaritana: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Mas o Senhor não veio simplesmente para dar o pão, ele veio para ser o pão. Ele afirma com uma solenidade que escandaliza justamente por sua profundidade existencial: Eu sou o pão da vida. Egoimi ho artos tes zoes. Jesus não está apenas fazendo uma comparação poética ou simbólica ao dizer eu sou. Ele está ecoando o nome de Deus revelado a Moisés no Sinai. Eu sou aquele que sou, que nos lembra o texto de Êxodo no capítulo 3, versículo 14. É uma declaração de identidade divina. E ao unir este nome, o pão da vida, ele se revela como aquele que alimenta, aquele que sustenta, que sacia, aquele que dá sentido à existência humana. No mundo antigo, o pão era o alimento básico. Sem ele, a vida se tornava insustentável. Jesus se apresenta então como aquilo que é essencial, não apenas como aquilo que é vida para o corpo, mas como aquilo que é para a vida plena, a vida eterna, aquela vida que brota de Deus. Por isso, ao dizer que quem vem a ele não terá mais fome e quem crer nele não terá mais sede, jamais terá sede, Jesus denuncia nossa fome de sentido, nossa sede de amor, nosso desejo de plenitude que tantas vezes nós tentamos saciar com aquilo que parece o sucesso, o prazer, as coisas imediatas, o controle, a segurança material. Mas tudo isso, no fim, nos deixa ainda mais vazios. Compreender essa passagem do receber o pão ao tornar-se pão
é o núcleo do discipulado cristão. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, que Santo Estevão entendeu isso plenamente. Por isso ele entrega a sua vida moída sobre as pedras da lapidação, como trigo que se torna pão. Suas palavras finais são um eco direto do perdão de Cristo na cruz. Senhor, não lhes impute este pecado. Nele ressoa o Salmo 30, versículos 7 e 8. Eu confio no Senhor, eu exultarei e me alegrarei na tua misericórdia. Agora, a nós cabe deixar de lado as discussões e passar a panificar, a fazer de nossa vida um alimento para os outros, uma oferenda que alegra e sustenta os irmãos e irmãs na humanidade. A Eucaristia é exatamente esse consentimento interior a sermos transformados naquilo que comemos, o Cristo. Ser eucarístico é deixar de viver centrado em si mesmo para se tornar alimento para os outros. É viver a caridade como resposta e consequência da fé. É aceitar sermos consumidos pela fome do mundo, como ele se entregou. Santo Irineu de Leão afirmava: Gloria Dei vivens homo. A glória de Deus é o homem que vive. E poderíamos ousar completar dizendo: a glória de Deus é o homem que, como seu Senhor, se faz pão para o mundo. Esta é a única verdadeira glória a qual nós somos chamados. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, diante de tantas ofertas que prometem saciar a fome do coração, Jesus Cristo nos diz: quem vem a mim não terá mais fome, e quem crer em mim jamais terá sede. São João capítulo 6, versículo 35. Hoje, convido você a nos deixarmos tocar por essa palavra. Supliquemos a Cristo a graça de crer profundamente que Jesus é o pão da vida, que só nele nossa alma encontra descanso. E que ao recebê-lo, sejamos também nós pão para os outros, sinal da presença de um Deus que se dá por amor. Uma santa terça-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.